Fala, meu querido, chegamos com a primeira questão aqui da Faculdade Albert Einstein e ela traz para a gente uma questão aí sobre movimento circular uniforme. E aí a gente vai te dar bastante, com bastante cuidado explicar essa questão de engrenagem, como funciona a frequência nesse tipo de exercício. É um exercício clássico, mas sempre que é muito cuidadoso a análise, a leitura da figura. Então tem que ser bastante. Se você chegou nessa questão aqui até nesse vídeo para gente, com certeza você teve algum probleminha aí no entendimento dessas unidades e como funcionam essas situações. E aqui a gente vai resolver com você passo a passo para poder fazer esse cuidado e enxergar soluções desses tipos de exercícios. Bora lá então? Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve lá, nos ajude cada vez mais a chegar a tanta gente. Então ele está falando assim: o mecanismo mostrado na figura foi adaptado para afiar facas. Então tem uma faquinha aqui e essa faca está sendo afiada a partir de um afiador amarelo que está representado aqui nessa figura. Ele é constituído de engrenagens de tamanhos diferentes e de uma fita abrasiva. Então tem várias engrenagens aqui, são quatro engrenagens que estão colocadas aqui e uma fita abrasiva. O motor que faz a engrenagem 1 girar tem frequência. Então isso aqui já é um ponto importante, ó. A engrenagem 1, deixa eu colocar de vermelho aqui para você, a engrenagem 1, ela tem uma frequência de 75 rotações por minuto. Tá bom, RPM. E os pinos com as quais a fita Brasil faz contatos têm raios de curvatura medindo 5 centímetros cada um. Então, esse raiozinho aqui, ó, dessa, é, desse pino, valem 5 centímetros cada um deles, o raio deles. Maravilha. Com esse raio aqui, a gente consegue calcular a velocidade com que essa fita está girando. Basta a gente fazer V é igual a 2πr sobre o período, ou 2πrf, que a gente encontra a velocidade linear dessa fita. Bom, nesse procedimento, a faca é mantida em contato com a fita abrasiva em repouso em relação ao solo. Sabendo que o número de dentes da periferia da engrenagem é diretamente proporcional ao raio e essa engrenagem que não há escorregamento entre a fita abrasiva e os pinos, a qual ele faz contato, então está te dando as condições ideais nessa situação, e adotando π igual a 3, a velocidade escalar com que a fita passa pela faca está sendo afiada é. Então, o que que eu preciso aqui saber? Eu preciso saber com qual é a frequência com que isso aqui gira. Uma vez que vale a pena a gente recordar que a velocidade dele, a velocidade linear, né, a velocidade com que esse pino gira, é 2π vezes o raio vezes a frequência. Então, se nós tivermos aqui o 2π, o R e o 2π e o R, a gente já tem, ó. Uma vez que a gente sabe que o π vale 3, o raio aqui vale 5 centímetros e aqui só falta achar a nossa frequência. Então, se a gente conseguir chegar na frequência com que esse pino está girando, pronto, achei a velocidade com que essas fitas abrasivas aqui se movimentam. Então, primeira coisa que a gente precisa saber, preciso saber a frequência dele. Então, o que que a gente vai fazer? Ó? Vejam aqui, a gente vai começar usando uma lógica aqui, meu querido. Ó, se você tem 56 dentes na engrenagem 1 e ela está em contato com 14 dentes aqui nessa engrenagem 2. O que que a gente pode relacionar com cada uma delas, né? Ambas aqui, elas têm a mesma velocidade linear, porque imagina que se a velocidade linear desses forem diferentes, a gente pode ter total certeza que isso aqui ia derrapar, né? E a gente chama isso de engripar. Ele não ia girar na naturalidade com que isso aqui está girando. A gente pode dizer que se na engrenagem 1, ó, deixa eu colocar assim, vamos fazer, eu vou fazer uma primeiro com a lógica, depois eu vou te mostrar matematicamente. Se a engrenagem 1, aqui, ó, se a engrenagem 1 ela gira, ela tem 56 dentes, isso daqui significa que para cada uma volta dessas, uma volta da engrenagem 1, eu tenho 4 voltas da engrenagem 2. E como que eu vou te mostrar isso? Porque pensa, ó, se você tem 14 dentes, né? 14 dentes aqui. E aqui é bom você saber que 56 é 4 vezes 14, tá? 4 vezes 14 dentes, que dá 56. Então, para cada uma volta que ela dá, a engrenagem 2 deu 4 voltas. Entende isso? Por quê? Porque aqui
se eu for contando a cada, eu imagino assim que ela completou uma volta, né? Essa engrenagem 1, ela andou 14 dentes. Então, se eu der duas voltas nessa, vai dar 28 dentes. E aí vai andar 28 aqui, vai andar metade. Então, para que eu complete uma volta inteira, tem que dar 56. Ou seja, eu tenho que andar 56 dentes aqui. Se são 56 dentes, a engrenagem 2 dá 4 voltas. Então, para cada uma volta da engrenagem 1, 4 voltas da engrenagem 2. Essa é uma lógica que a gente pode construir sem problema nenhum. Só que ele está me falando que essa engrenagem número 1 ela tem aqui um problema, né? Ela dá 75 voltas por minuto, não é verdade? Então, se ela dá 75 voltas por minuto, isso significa que ela tem 75 RPM. Essa é a rotações por minuto. Só que a engrenagem 2, usando essa mesma lógica aqui para cada uma volta da engrenagem 1, ela dá 4 voltas, aqui eu vou ter uma frequência de 300 rotações por minuto. Perceba que eu estou fazendo aqui a multiplicação por 4. Porque se eu dou a cada uma volta na engrenagem 1, eu dou 4 voltas na engrenagem 2. Se eu tiver 75 voltas na engrenagem 1 por minuto, na engrenagem 2 serão 300 voltas por minuto. Então dá 4 vezes mais. Aqui é uma multiplicação por 4. Tá bom? Agora veja, e na engrenagem 3 aqui, a engrenagem 3, ela está sobre o mesmo eixo. Vou até desenhar aqui para você, ó. O eixo dela está aqui, ó. Então a engrenagem 2 e a engrenagem 3, elas giram com a mesma frequência. Elas têm a mesma frequência, afinal elas estão rodando aqui sob o mesmo eixo. Então eu posso dizer que a engrenagem 3 gira na mesma frequência, logo eu posso dizer que essa engrenagem aqui ela deu 300 rotações por minuto, partindo do princípio que isso aqui giram 75 vezes por minuto. Então é a mesma quantidade da engrenagem 3. Usando a mesma lógica da engrenagem 4, o que a gente pode dizer aqui? Agora eu vou repetir aqui, tá? Só para você comparar o que a gente fez aqui logo na situação anterior. Na engrenagem 3, para cada uma volta da engrenagem 3, eu tenho duas voltas da engrenagem 4. Perceba aqui, ó, uma volta da engrenagem 3, eu tenho que andar 28 dentes. Só que para andar 28 dentes, na engrenagem 4 eu tenho que dar duas voltas. Então, na engrenagem 4, isso aqui serve de 2 em 2, né? Eu estou comparando a 3 e a 4, e aqui eu estou comparando a 1 e a 2. Na engrenagem 4 eu tenho duas voltas. Dessa maneira, se na frequência da engrenagem 3 eram 300 RPM, aqui eu vou ter 600 RPM, né? Então a lógica com que a gente fez aqui é a multiplicação por 2. Se eu dou uma volta, a cada uma volta eu dou duas voltas essa daqui, se eu estiver andando 300 voltas por minuto, é que eu vou ter que dar 600 voltas por minuto. Pronto, achei a frequência aqui dessa engrenagem 4, que ela está girando 600 rotações por minuto. Se são 600 rotações por minuto e a gente quer saber uma velocidade em metro por segundo, temos um problema, né? E aqui vale a recordação que se a frequência é 600 rotações por minuto, significa que ela dá 600 voltas em 60 segundos. Então a transformação para Hertz a gente divide por 3,6 é da velocidade média. A gente divide por 60, tá? Então, quando eu passo de 600 RPM para Hertz, aqui dá um total de 10 Hz. Essa é a frequência dele em Hertz, é dividir por 60, porque pense que são 600 voltas por minuto, então 600 voltas em 60 segundos, 600 por 60 dá 10 Hz. Pronto. Aqui eu já tenho tudo que eu preciso para chegar na minha resposta. E a minha resposta, eu vou dizer que a velocidade é 2π vezes o raio, cuidado que esse raio tem 100 metros, então vai ser 2π vezes 0,05, que é a transformação para metros, vezes 10. E aí você usa que π vale 3 aqui, né? E esse valor vai ser
2 vezes meio, né? Aliás, 0,05 vezes 10 dá meio. E meio vezes 2 dá 1. Vezes 3, a velocidade dele aqui a gente chega que vale 3 metros por segundo. E aí a gente chegou na solução desse exercício. Mas perceba que para chegar nisso, esse conceitinho de engrenagem não é a primeira vez que cai, e quando cai é sempre desse jeito. Você pode partir dessa lógica da questão da engrenagem, se eu dou uma volta aqui, quantas voltas eu dou, contando a quantidade de engrenagem que você tem. E aí você chega na alternativa letra D aqui, 3 metros por segundo. Também dá para você fazer por velocidade linear. Aí você falaria que a velocidade da roda 1 é igual à velocidade da roda 2, e aí você associa o raio e a frequência. Aqui ele fala assim que a quantidade de dentes é proporcional ao o raio dessa engrenagem. Dá para a gente fazer por isso, mas eu acho que fica muito matematizado. Aqui, pela lógica, eu consigo, acho que, mostrar para vocês com uma maior clareza e você sentir mais facilidade na resolução. Então é isso. Então a primeira questão da prova na Faculdade de Albert Einstein, a gente vai resolver todas elas para você, é de questão de 2024. E se você continuar com as suas dúvidas, deixe seus comentários aqui. Se esse vídeo ajudou, não deixe de deixar seu like para nos ajudar e continue por aqui que a gente continua já já com mais exercício. Grande abraço e até a próxima. Valeu!